Estudando então o nosso tópico 2.2, que trata de emissão espontânea. Vamos estudar inicialmente usando uma descrição quântica com equações de taxa. Tá? Então, imagine que nós temos um átomo, né, com dois estados de energia, aqui, né, ou dentre os estados de energia do átomo nós escolhemos esses dois estados, tá? Com energias E2 e E1, tá certo? Inicialmente esse átomo está no estado excitado. Então há uma probabilidade finita do átomo decair para o nível inferior, tá? Decair aqui, emitindo um fóton com energia H de zero. Tá? Essa energia é exatamente igual à diferença de energia entre os dois estados, né? Entre as energias dos dois estados do átomo. Tá certo? Nós vamos chamar aqui essa frequência, né, da transição de Ni0. Tá? E para quem prefere, né, ômega 0 igual a 2π Ni0. Quem preferir usar ômega 0, na aula também a gente vai usar ômega 0 em alguns momentos aqui. Tá? Então, tendo uma imagem aqui do átomo, né, é como se ele tivesse num estado, digamos, no estado excitado, né, e aí, sem nenhuma perturbação externa, o que acontece? Ele decai, né, para um nível de menor energia, certo? Então ele vai para um estado de menor energia, emitindo assim o nosso fóton com energia H0. Tá, ok? Então lembrando, o processo de emissão espontânea ocorre sem nenhuma perturbação externa, tá certo? Bom, qual é a equação de taxa para emissão espontânea? A taxa de variação, né, da população do nível 2 é igual a menos população do nível 2 sobre tal espontâneo. O tal espontâneo é o tempo de vida do nível 2. Tempo de vida do nível 2. Ou é o tempo de decaimento, né, por emissão espontânea do nível 2. Tá certo? A solução dessa equação de taxa seria o quê? N2 de T igual a população inicial vezes a exponencial menos T sobre tal espontâneo. Tá? Então, é algo do tipo aqui. Nós temos o tempo e aqui ele decai então exponencialmente, sendo que o valor inicial aqui é o N2 em zero, tá certo? E a curva aqui é o N2 de T. Tá ok? Lembrando aqui, né? Aqui que é nosso sinal de menos. Aqui nós temos o átomo, né? Tá aqui no estado excitado, decai pro nível de menor energia, emitindo um fóton, né? Então, o nível 2, que é o nível superior, o que acontece? Ele vai perder população, a população dele vai diminuir, por isso o sinal de menos. Tá? E isso ocorre de maneira proporcional à população do nível 2, dividido por tal espontâneo. Você pode achar no livro do Sigma, ele usa menos gama, o gama 2, né, N2, sendo que o gama 2 é igual a 1 sobre tal espontâneo. Tá ok? Bom, então vamos ver uma descrição clássica, né, para isso, usando o modelo de Lorentz. Vamos imaginar, então, né, nós podemos usar aquela visão, né, do átomo como sendo um núcleo massivo, né,
com massa bem maior que as massas dos elétrons, e os elétrons em órbitas em torno desse núcleo. Tá? Ou, se você preferir, né, esse núcleo com uma nuvem de cargas eletrônicas em volta dele. Ou, sendo mais preciosista, uma função de onda aqui. Tá? Mas a ideia por trás disso é a seguinte: nós temos um núcleo massivo e um monte de cargas aqui em torno desse núcleo, que são bem leves e podem se deslocar em relação a esse núcleo. É como se o núcleo fosse fixo, né? Uma parede fixa, e o nosso elétron aqui, ou a nossa nuvem de elétrons, seria a nossa massa, né? Uma massinha num sistema massa-mola amortecedor. Tá? Então esse aqui seria o elétron, tá? Com massa m. Isso aqui seria a mola, e isso, desculpe, isso aqui seria o amortecedor, né? Amortecedor, e aqui a mola. Tá certo? E lembrando que o elétron tem uma carga Q negativa. Bom, antes de partir para o modelo massa-mola amortecedor do nosso átomo, vamos usar um modelo massa-mola mais simplificado só para ter alguns insights aqui. Então a equação de movimento é massa vezes aceleração mais kx igual a zero. Tá? E aí nós sabemos que a massa é a derivada segunda do deslocamento, tá? Mais kx igual a zero. Aqui eu não falei, né, no início, mas vamos imaginar, né, que a massa foi deslocada da sua posição de repouso, né, num certo valor x aqui. Tá? Então tá, nós temos a equação aqui, né, m vezes derivada segunda de x igual a menos kx. Vamos supor que a solução é do tipo x, a solução que nós queremos é achar o x, tá? E x é igual a um x0 vezes e a j ômega t. Tá, e por que nós usamos exponencial complexa para esse tipo de problema? Vamos para a janela 2 aqui para dar uma olhada. Tá? O que nós estamos dizendo na verdade? Nós estamos dizendo que a nossa solução é um x, que é uma amplitude, x0', eu chamei aqui, vezes um cosseno de ômega 0t mais φ. Tá, o que é isso? Eu estou dizendo que a minha solução tem o formato de uma função senoidal, com uma frequência natural, ou frequência de ressonância ômega 0, e uma fase inicial φ. Tá? Nós sabemos que e elevado a j alguma coisa é cosseno dessa alguma coisa vezes j seno essa coisa aí. Tá? E que a parte real disso é igual ao cosseno, né, aqui de θ. Tá? Então, nós supusemos que θ é igual a ômega 0t mais φ. Tá? Então, o nosso x aqui é x0' vezes a parte real desse cara. Tá? Nós vamos omitir a parte real, para não ficar carregando a parte real disso, ou na verdade você pode fazer toda a conta primeiro e depois você aplica o operador aqui real e extrai a parte real da solução. Tá? Mas na prática você acaba não usando e você já sabe qual é a solução no final das contas, e com o tempo você não vai precisar ficar tirando a parte real da exponencial aqui. Tá certo? Bom, então, já omitindo aqui a parte real, né? Então x0 é x0', o x é x0', exponencial de j ômega t mais φ, né? E aí a primeira vantagem de usar exponencial é que essa operação aqui de soma vira um produto aqui de exponenciais, tá? E esse pacote aqui, e elevado a jφ, que é uma fase inicial, eu vou incluir dentro aqui do que eu chamei de x0. Tá? Então o x0 aqui na verdade, o x0 é o que? Ele é um número complexo, ele é o x0' elevado a jφ. Tá? Então o nosso x0 ele
é uma amplitude vezes uma fase. A nossa fase inicial ficou aqui dentro do x0. Então, x é um número complexo, né? x0, uma amplitude com fase, vezes uma senoide com frequência ômega 0. Tá? Bom, mas o que isso me facilita? Né? Não é mais fácil usar senos e cossenos? Bom, vamos ver. O que a gente faz? Pega essa solução que eu supus e vamos jogar aqui dentro da nossa equação diferencial. Tá? Então, m vezes derivada segunda de x é o quê? M vezes x0, né? É uma constante, sai fora da derivada. E eu derivo, né, a nossa e a j ômega 0t, que vai dar, a derivada primeira vai dar j ômega 0 vezes a exponencial, e a derivada segunda multiplica por j ômega 0 de novo. Tá? Então nós vamos ter isso, j ômega 0 ao quadrado vezes x0 vezes a exponencial. E o outro lado da equação, menos kx vezes o próprio x, né, que é x0 e a j ômega 0t. Aí você vê uma grande vantagem de se usar a exponencial complexa, porque nós transformamos uma equação diferencial numa simples equação algébrica, tá certo? Então aqui, ó, e a j ômega 0t a gente corta, x0 corta, tá certo? J ao quadrado menos 1, isso aqui é tranquilo, né? Aliás, se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem na aula, no nosso encontro presencial, tá certo? Então vai ficar menos m vezes ômega 0 ao quadrado é igual a menos k. Ou seja, ômega 0 ao quadrado é igual a k sobre m, ou nosso ômega 0 é raiz de k sobre m. Então a nossa frequência de ressonância é raiz de k sobre m. Tá? Voltando então para o nosso modelo de átomo, né, que é o modelo do oscilador clássico, o que nós temos? Nosso núcleo é o nosso núcleo representado aqui por algo que está parado, né, uma massa parada, né, o núcleo é muito massivo, muito mais pesado em relação ao elétron. A nossa mola, amortecedor, e o elétron, que é a nossa massinha. Então vamos considerar, né, no caso da emissão espontânea, que o nosso oscilador já está num estado excitado, tá certo? E que não há um campo elétrico externo aplicado, não há forças externas aplicadas, não há campo elétrico externo aplicado. Tá? Então a equação de movimento do elétron, agora considerando o amortecedor, é massa vezes aceleração, mais uma constante de amortecimento B vezes a velocidade, mais nossa constante da massa vezes o deslocamento. Tá? Isso aqui é igual a zero. Então, m derivada segunda de x, mais b derivada de x, né, que é a velocidade, mais kx. Isso aqui é igual a zero. Passo o m dividindo, tá? Nós temos essa equação diferencial aqui. Bom, então vamos definir que o ômega 0 é k sobre m e que o b sobre m é igual a 1 sobre tal linha. Tá? Então, o nosso coeficiente de amortecimento aqui, dividido pela massa, vai ser 1 sobre um certo tempo, né, tal linha. Substituindo, então, nossa equação fica derivada segunda de x igual a menos ômega 0 ao quadrado x menos 1 sobre tal linha dx dt. Então vamos supor uma solução novamente do tipo x de t igual ao x0 e a j ômega t. Tá? E aí, né, nos aproveitando de estar usando a exponencial aqui complexa, isso facilita a nossa vida transformando a nossa equação diferencial numa equação algébrica. Então substitui, deriva, tá certo? Então aqui derivada segunda, a nossa solução, vezes a própria solução, vezes a derivada, aqui menos 1 sobre tal linha, vezes a derivada primeira. Tá? Corta, 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 corta.
nós vamos ter o quê? Que o ômega ao quadrado menos j sobre tal linha vezes ômega menos ômega zero ao quadrado, isso aqui é igual a zero. Tá? Então, nós chegamos aqui, né, numa equação do segundo grau, cuja solução é ômega igual a j sobre 2 tal linha mais ou menos meio, que multiplica a raiz de menos j sobre tal linha ao quadrado, mais 4 ômega zero ao quadrado. Bom, façam as continhas aqui. Nós vamos chegar no nosso ômega, né? Então, retornando com o nosso x, a gente substitui o ômega que nós encontramos, tá certo? E finalmente vamos chegar na solução. X de t igual a x0 e elevado a menos t sobre 2 tal linha, mais ou menos meio da raiz de 1 sobre tal linha ao quadrado menos 4 ômega zero ao quadrado vezes t. Tá? De modo geral, em transições atômicas, né, a frequência de ressonância vai ser muito maior do que 1 sobre tal linha. Tá? Então, nós podemos aproximar aqui a nossa solução, né, x de t igual a x0 e elevado a menos t sobre 2 tal linha vezes e elevado a j ômega 0 t. Tá? E ômega 0 é a frequência natural do oscilador. Vamos definir aqui, então, que o 2 tal linha é igual a um certo tal. Tá? Então, o x de t vai ser igual a x0 vezes e elevado a menos t sobre tal, vezes e elevado a j ômega 0 t. Então, o deslocamento da nossa massa, né, do elétron, vai ter um formato desse tipo aqui, tá? Que é uma senoide, né, amortecida. Então, aqui tem o termo de amortecimento, tá? E a menos t sobre tal, vai decair nesse tempo aqui. E aqui é o nosso termo, né, nosso cosseno, tá certo? E o x0 é a amplitude. Então, vai ter um formato de oscilador amortecido. Bom, e nós sabemos que a energia armazenada no oscilador é E igual a kx ao quadrado sobre 2. Tá? Então, substitui aqui o x, nossa solução, né? Tira o módulo e eleva ao quadrado. Nós vamos ter que é um E0 vezes E elevado a menos t sobre tal linha. Tá? E aí, fazendo uma ponte para o mundo quântico, né, nós temos que a energia, né, energia no tempo, é a população do nível 2 vezes HNI. Tá certo? E da nossa equação de taxa, nós temos que N2 de t é igual a N2 em 0 vezes E elevado a menos t sobre tal espontâneo. Multiplica os dois lados por HNI, nós vamos ter isso aqui, né? N2 de t vezes HNI igual a N2 em 0 HNI vezes E elevado a menos t sobre tal espontâneo. Isso aqui, né, é igual ao E de t, né, energia. Tá? Esse termo aqui é igual a E0. Tá? E aí a nossa exponencial E é menos t sobre tal espontâneo. Comparando, né, essa equação aqui com essa equação, nós temos que o tal linha é igual ao tal espontâneo. Tá? Ou seja, o tempo de decaimento por emissão espontânea, né, é igual ao tal linha, que é o nosso tal espontâneo definido lá no início da aula. Tá? O tal, né, é o tempo de relaxação do oscilador e o tal linha é o tempo de relaxação da energia armazenada no oscilador. Tá certo? Da eletrodinâmica clássica, nós temos que o campo elétrico irradiado, aqui ó, não confundam o nosso E de energia com esse E
diferente aqui, tá? Esse E com um tracinho a mais, ele é o campo elétrico, tá? Então o campo elétrico é igual a um E0, uma amplitude, E elevado a menos T sobre 2 τ', E elevado a J ômega 0 T. E o espectro de emissão desse campo elétrico é a transformada, né, o módulo ao quadrado da transformada de Fourier dele, que vai ser proporcional a τ' sobre 1 menos J ômega menos ômega 0 vezes 2 τ'. E lembrando que 2 τ' é igual a τ, que é igual a 2 sobre delta ômega. Bom, então a transformada de Fourier vai ser proporcional a 1 sobre 1 mais ômega menos ômega 0, delta ômega sobre 2 ao quadrado. Ou em termos de Ni, tá? 1 sobre 1 mais Ni menos Ni 0, aqui falta um 0, 1 menos Ni 0, sobre delta Ni sobre 2, elevado ao quadrado. O nosso espectro de emissão vai ter então esse formato, com uma frequência de ressonância ômega 0 e uma largura de linha delta ômega associada. Tá? E delta ômega é igual a 1 sobre o tempo de decaimento por emissão espontânea. Tá? Delta ômega é medida em FWHM, ou Full Width at Half Maximum, que é a nossa largura a meia altura, ou largura completa a meia altura. Então, na metade da altura aqui, né, nós medimos a largura de linha, e existe também a meia largura a meia altura. Tá? No esvelto você vai encontrar o formato do espectro de emissão associado a uma função que ele chamou de função G, né, de Ni menos Ni 0, igual a 2 sobre π delta Ni 0, 1 sobre 1 mais Ni menos Ni 0 sobre delta Ni 0 sobre 2 ao quadrado. Essa função aqui é uma lorentziana, tá? Esse tipo de formato da função. Tá certo? Então, diferentemente do que nós poderíamos pensar, né, numa transição atômica emitindo um fóton, né, o espectro de emissão não é uma raia extremamente fina, né, sem largura de linha. Né? Então, na verdade, na natureza, né, a gente sabe que não tem esse tipo de coisa de um delta de Dirac. Né? Então, ela tem um formato mais ou menos desse tipo, né, com uma largura aqui e linha associada. Certo?